Amados, então, repetindo o tema da nossa mensagem é tolo, não minta para Deus. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Quantos irmãos terminam de achar? Eu quero agradecer a você que entrou agora pela internet, acompanhando a ministração dessa mensagem. Meu nome é pastor Loure Tchaikovsky. O tema é tolo, não minta para Deus. O texto está em Efésios 4, 25. Quero pedir a você a gentileza de se inscrever no nosso canal, deixar um like, por favor, e compartilhar esse vídeo. Nosso intento, a nossa intenção é divulgar esse vídeo a todas as pessoas dentro do Brasil e fora também, o maior número possível. Trata-se de um canal missionário. Diz assim o texto da palavra de Deus: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Podeis acertar? Glória a Deus. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, o título dessa mensagem é um título que fala muito de perto com cada um de nós. É comum no meio evangélico, no meio das igrejas, se ouvir muito aquela expressão assim: é preciso tomar uma posição diante de Deus. A gente sempre ouve isso, né? E realmente é preciso tomar uma posição. E que posição é essa? Que posição seria essa que nós, como ovelhas, temos que tomar diante do nosso supremo pastor, que é Jesus? Eu ministrei dias atrás, falando um pouco sobre bodes e ovelhas, sobre o perfil de cada uma dessas criaturas e como é que isso acaba se manifestando na igreja. O Senhor espera de nós que nós sejamos ovelhas, porque para isso Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz o salmista. E uma característica importante, irmãos, da ovelha, dentre várias, é a obediência. Obedecer. O mundo é engraçado, né? O mundo, ele inventa uma série de artifícios, uma série de artimanhas para se mascarar. Por exemplo, a fantasia. O pessoal que gosta de carnaval, então tem os famosos bailes à fantasia. Então uma pessoa chega com o rosto coberto, com uma fantasia, enfim. E uma coisa que eu acho interessante é que desde quando eu era criança, eu nunca consegui ver sinceridade no carnaval. Eu nunca consegui ver. Às vezes, meu pai me levava em matinês de baile de carnaval para criança, e eu via muito povo rodando ali no salão, sorrindo, mas um sorriso falso, demonstrando uma alegria que não existia. Algumas pessoas mascaradas, porque o mundo
Ele é assim, ele é mascarado. O mundo é uma farsa. O mundo jaz no maligno, diz Jesus. O mundo é dominado pelo mal. O mundo é dominado pelo diabo e os demônios e as diversas legiões. Falamos aqui outro dia. O mundo quer justiça em você, sendo que o mundo não promove justiça, porque não tem como ele promover justiça. O mundo é falso, o mundo é mau. Quem é honesto, quem trabalha bem, se depender do mundo, não prospera. Nós, como igreja, prosperamos porque a mão do Senhor está sobre nós. Se não fosse isso, nós seríamos envolvidos e destruídos. Se o mundo faz isso, nós não podemos trazer esta máscara, trazer esta falsidade para dentro da igreja. Não podemos, irmãos. Não há o que fingir, porque Deus, ele sonda os nossos corações. Ele perscruta o profundo da nossa alma. Antes de nós começarmos a falar, ele já sabe o que iremos pensar. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você já viu que algumas bênçãos chegam na sua vida, você nem dá tempo de você orar por elas? Você pensou, de repente a bênção se apresentou. E outras vezes você nem pensou, mas Deus já proveu aquela sua necessidade. Então essa máscara do mundo não pode estar na igreja, irmãos. Não podemos encobrir pecados. Se nós temos coisas dentro da nossa personalidade que precisamos ser tratados por Deus, nós temos que buscar isso. Nós temos que nos expor à palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que buscar um aconselhamento pastoral. É a única maneira de nós crescermos. E curiosamente, vários colegas pastores, parece que eles não creem na graça de Deus, no poder e sabedoria. Eles acham que o ministério deles é muito pequeno, então eles têm que fazer um curso de psicologia, ou de psicanálise, ou qualquer outra coisa. Não é que seja proibido. Quando você faz isso, sem querer ajudar o Espírito Santo, você está buscando conhecimento, ótimo. Mas Deus não precisa de bengala. O aconselhamento pastoral é coisa séria. É um dos pontos mais importantes do ministério pastoral. As pessoas querem ter igreja com 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, um estádio lotado. Você não consegue pastorear isso. E aí o que acontece em muitas denominações? Eles começam a levantar obreiros de qualquer maneira, porque é muito povo. Só que os obreiros muitas vezes não têm o chamado de Deus. E destroem lares, destroem casamentos por não saberem aconselhar, porque não têm sabedoria do trono de Deus. Ministério pastoral não é para qualquer um, com todo respeito às pessoas. É chamado, é graça. Não adianta fazer seminário. O seminário te dá alguma ferramenta. Agora, quando Deus te chama, Ele te dá a unção necessária. E não tem nova unção, não. Porque essa unção, ela é trazida para o pastor pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Então, por falta de entendimento, irmãos, rebanhos inteiros estão se perdendo. As pessoas, os crentes são carnais. Eles fingem, como se fossem atores. Não é assim. Tolo, não minta para Deus, é o que Deus está dizendo para você nessa noite. Você precisa ser transformado pelo poder de Deus. Você precisa se render de verdade à cruz de Cristo. O Evangelho é a coisa mais séria e mais sublime, mais maravilhosa que existe na face da terra. Nada se compara. Então, esse mundo mascarado quer trazer a sua bagagem para dentro da igreja de Cristo Jesus. Porque o mundo, ele zomba de Cristo. Há músicas que são tidas como louvor, não tem nem base bíblica. É um punhado de gente miando e um teclado, um instrumento tocando 2, 3 notas e somente isso. Nem melodia tem direito. Esse mundo que zomba de Cristo, ele não tem amor. E muitos estão na casa de Deus sem um pingo de amor, sem uma gota de amor. Eles têm os irmãos que eles privilegiam, que eles gostam mais, os outros eles não gostam, descartam. É a panelinha, a patotinha. Imagina se Deus fosse fazer isso conosco, irmão. Eu gosto mais do irmão Jeroboão, da irmã não sei quem. Será que Deus faz isso? Não. Deus nos trata de forma igualitária, com equidade. E por que nós queremos fazer distinção? O mundo, ele tem traições. O mundo, as pessoas são desleais. Você está trabalhando numa empresa, o chefe fala uma coisa hoje, amanhã ele despede você. Não há valorização, não há mérito. A prostituição, que é o relacionamento sexual fora do casamento, aqui eu não estou entrando no detalhe de pagar para se ter relações, a imoralidade. Isso é o mundo. Já viram? São costumes e conversas imbecis, sem nexo. Já viram as comédias? Os programas de televisão que entram na nossa casa aí todos os dias. Comédias altamente imorais. Aí eles dão desculpa, não vão botar depois das 11 horas. A gente pode falar algum palavrão. As crianças estão acordadas. Criança não dorme cedo, é difícil. E assim o mundo vai fazendo. E sempre ele tem uma justificativa. Não, mas nós botamos esse programa depois das 11 horas. Não era nem para entrar na casa da gente. O mundo ele é cheio de contravenções. Você tem aí o carnaval, no mesmo camarote, você tem autoridades, você tem bandidos, enfim, prostitutas, no mesmo camarote. É o maior espetáculo da terra. Que espetáculo? Um espetáculo que zomba de Deus, que zomba de Cristo. Não preciso nem falar, nem citar qual é a escola de samba, de onde é. Estão cansados de ver isso. Autoridades do mundo que deveriam nos proteger, mas elas estão associadas com bandidos. Estão recebendo dinheiro de bandidos. É assim o mundo, irmãos.
no executivo, no legislativo, no judiciário. No mundo campeia a avareza. O que é a avareza? É o apego exacerbado, excessivo, por bens materiais, pelo dinheiro. E aí o que entra na igreja? A maldita teologia da prosperidade. Evangelho é para levar para o céu, não é para você ficar rico, não. Você até pode ficar rico, trabalha, vai trabalhar. Mas o evangelho, o propósito não é deixar ninguém rico. E se você tiver abastança, reparta com seu irmão, com seu próximo. Não é para você ficar ostentando riqueza, esfregando na cara do irmão, seu terno novo, seu vestido novo, sua gravata italiana, isso tudo é bobeira. E o pior é que, dentro desta avareza, desse apego excessivo pelos bens materiais, o dinheiro ele pode tanto ser lícito como ilícito, não importa. Importa que seja dinheiro. Ele pode vir do crime, ele pode vir de onde for. As pessoas no mundo fingem não conhecer a ira de Deus. Elas fingem não conhecer a ira de Deus. Ah, Deus é malvado, vai matar todo mundo, destruir. Não. Deus ama o ser humano. Agora, a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembram do tsunami, início dos anos 2000? Mais de 200 mil pessoas foram mortas em diversos países e continentes diferentes. Não foi num lugar só. A ira de Deus. Parece nos dias de Noé, as pessoas davam de ombro, e a Bíblia se refere a Noé como pregoeiro da justiça. Por que pregoeiro? Ele era um pregador. Ele estava anunciando o que viria. E hoje em dia é diferente disso. O ser humano está enlameado. Não tem corpo, não tem alma, não tem espírito, está tudo uma lama, um esgoto único. E as pessoas querem trazer esse esgoto para dentro da igreja. Tolo, não minta para Deus. Deus é santo e exige santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O mundo ele tem trevas. É o mundo das trevas, da escuridão. Eles fazem questão, as pessoas do mundo, e nem se aproximar da luz de Jesus. Porque quando nós nos aproximamos da luz, nós começamos a ver na nossa própria roupa, opa, tem uma manchinha aqui, tem uma sujeira, porque a luz, ela manifesta tudo. Ela mostra o real estado da pessoa. Que o ímpio faça isso, problema dele. Agora, o crente viver na imundície, o crente querer esconder pecado dentro da igreja. Que tramóia é essa? Que falta de temor a Deus é esse? Igreja não é aglomeração, não. Aglomerar, ajuntamento solene, como diz a Bíblia. Igreja é um só coração, é uma só alma. Como está no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. É o irmão sentindo a dor do outro, tendo compaixão. Não importa se o irmão é feio, é bocudo, é sem dente, é com dente, é com o olho caído, não importa. Se tem beleza, se não tem, é irmão, é lavado, é remido no sangue de Jesus. E quem é você para fazer distinção?
O mundo é cheio de depravação. No mundo campeia o egoísmo. A estupidez. São estúpidos. Sextou. Aí todo mundo com latinha de cerveja. Sextou. Aí chega nos grupos ali do WhatsApp. Sextou. Uma latinha de cerveja faz um grande estrago no teu fígado. É a cevada, é o açúcar, te deixa diabético, destrói o teu fígado. A aguardente, a cachaça, é tão ruim quanto, mas, pelo menos a cachaça, você sente o gosto do álcool. Na cerveja, aquilo é o mascarado, aquilo é misturado. Você vai bebendo, você não sente, ó. Você vai se embriagando. Você vai detonando suas artérias, seus vasos sanguíneos, seu coração, seu pâncreas. Conheci um senhor, um grande profissional, mas tinha vício de bebida. E ele estava hospitalizado. Eu tive a oportunidade de visitar esse senhor. Poucos dias antes dele morrer, e a barriga dele estava imensa. Além dele não ter mais fígado, ele estava com pancreatite. O pâncreas estava inflamado. Uma tristeza. Além disso, a pessoa que chega nesse estado pelo álcool, essa pessoa perde a credibilidade, porque ninguém confia em bêbado. A sua reputação é jogada fora. Mas o mundo diz sextou, hoje é sexta-feira. Aí é sexta, sábado, domingo. Curiosamente, todo mundo que bebe, bebe de segunda a domingo. Porque na terça-feira tem uma desculpa. Não é só uma latinha de cerveja. Aliás, eu vou um latão, eu vou tomar um latão. Mas eu vou tomar um só. O mundo faz isso. As pessoas se tornam imbecis. Elas não conseguem discernir o mal do bem nas coisas básicas, nas coisas mínimas. Mas se acham espertos. Vai falar com um camarada desse. Porque são engenheiros, alguns são médicos, advogados, são comerciantes bem-sucedidos. Você vai argumentar com uma pessoa dessa? Eles estão cheios de razão, mas são estúpidos. Estão se autodestruindo, destruindo a sua reputação, a sua família. O mundo ele é perverso, o mundo ele é injusto. O mundo diz que todo homem tem seu preço. E qual é o preço do homem? Pode ser poder, pode ser sexo, pode ser dinheiro, fama. É assim que o mundo faz. E ele vai lá e compra direitinho. Ele vai no ponto fraco. Sabe por quê? Que infelizmente o diabo, ao longo desses anos todos da humanidade, parece que ele estuda o ser humano. Claro que ele não conhece como Deus, mas ele conhece um pouco e sabe como desbancar. Quando ele não consegue desbancar o homem no dinheiro, no sexo, mas ele vai no orgulho do homem, no poder, na fama, e aí ele puxa o tapete do homem, o homem cai direitinho. Já viram na rede social? As redes sociais, número de seguidores. As pessoas falam, eu tenho 70 mil seguidores. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu tenho 10 milhões de seguidores. O orgulho, uma soberba. E as pessoas são colocadas ali como uma espécie de escravos. Não consigo entender essa relação. O que um camarada, o que uma mulher tem de tão bom assim? Para ter 10, 15, 20 milhões de seguidores. Às vezes uma celebridade que apareceu numa novela nua, ou quase isso,
A cabeça, o cérebro é menor do que um cérebro de uma lombriga. Já apareceu na novela? Vai fazer o quê? E as pessoas vão atrás, que nem os trouxas. Essas coisas, irmãos, não podem entrar na igreja. Você é muito idiota. Me perdoe a expressão, mas é língua portuguesa. Quando você vai num show de um cantor gospel e fica ali gritando, tietando, pegando autógrafo. Se ele é um cantor gospel, a glória daquela apresentação deve ser para Jesus, não para ele. Por que você está aplaudindo ele? Isso acontece nas igrejas. O pregador está aplaudindo, fala um negócio lá e todo mundo clap, 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 clap. Ou um cantor vai e canta uma musiquinha lá, diz que é gospel, e todo mundo clap, clap, clap. Ainda diz com a cara mais chique, não, esse aplauso é para Jesus. Aplauda com mais força que é para Jesus. Mas o ego dele está, o peito igual o peito de um pombo, inchado. Isso é hipocrisia, irmão. É hipocrisia. Que evangelho é esse? Vocês não vão acordar, não? Vão ficar indo atrás disso até quando? E quando vier o arrebatamento, como é que vai ser? Quem é que vai estar pronto? Quem é que vai estar preparado para subir e encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens? Desse jeito? Tietando? Tudo é autógrafo. Aí o crente escreve no livro note de autógrafo. Acho que se ele tivesse que dar um autógrafo, ele tinha que botar ali o autor do livro, obrigado Jesus, a glória é tua, mas não botar o nome dele, a menos que tenha sido ele que tenha escrito, com a cabeça dele. Aí não é um livro evangélico, é um livro de uma pessoa evangélica, que escreveu sem a inspiração do Espírito Santo. Aí, tudo bem. Então, o mundo, ele está entrando dentro da igreja. Então são crentes falsos, crentes mentirosos. O diabo é o pai da mentira, irmão, não minta! Não minta no telefone, não minta por nada nesse mundo. Toda vez que você mente, é como se desse um beijo na testa do diabo. Se fizesse uma aliança com ele. Que coisa nojenta, asquerosa. Isso é pus, é ferida infeccionada. A mentira é isso. Está mentindo para o seu filho. Você vai educar ele como? O que você quer que o teu filho seja? Ele não consegue ver verdade na casa dele? Tem negócio de bicho. Ah, não vai aí que tem bicho. Que bicho? Como é que é esse bicho? É o quê? Um escorpião? Uma cobra coral? O que é? Então, o mundo ele vai invadindo a igreja. Então, há crentes falsos, mentirosos, depravados no silêncio da madrugada. Quietinho. Quando surge a oportunidade, aí eles colocam a depravação em prática. Muitas vezes estão sozinhos em casa. Mas abrem a porta e falam assim, entra diabo. Passar a noite com você aqui, na depravação. Vamos aqui, vamos percorrer aqui a internet. E alguns vão fazer ao vivo e a cores, com outras pessoas. Nós não podemos, irmãos, nos aproveitarmos da fraqueza dos nossos irmãos. Na igreja, há níveis diferentes de fé. Quanto mais intenso é o seu coração em Jesus,
mais rápido você cresce. Quanto menos intenso é o seu relacionamento com Jesus, você vai levar anos. E não vai sair do beabá do Evangelho. Eu não falo só em dons espirituais, falar isso, aquilo, não. Eu falo uma coisa muito mais preciosa do que qualquer dom, que os dons são muito importantes. Eu falo em intimidade com Deus, em andar com Deus. Você sai de casa, irmão, aqui o negócio é pesado, hein? E ó, tem gente armada ali. Não, Deus está do meu lado. É claro que você não vai ser imprudente, mas é viável. Você tem que fazer uma visita. É fundamental. Vai em nome de Jesus. Não importa onde seja. Ah, se me matarem, pastor, você vai para o céu. Um dia nós não vamos morrer, ou tem gente aqui que não vai morrer? Porque estão pregando um evangelho que crente não morre. Aí eu não sei como é que vai ser isso. Não sei. Deve haver uma superlotação de igreja aí num determinado tempo, porque crente não pode ficar doente. Crente não pode ter revés. É um evangelho bem Nutelinha mesmo. Bem para crente, bem mimadinho. Irmão, ser crente é o trator da provação, da tribulação, passar por cima de você. Depois o trator volta de ré, passa de novo, e você vai sendo esmagado cada vez mais. Até que Cristo, ele seja brotado em você. Aí a sua vida começa a mudar. Porque para matar o ego, para matar o velho homem, é assim. E Deus sabe que essa é a nossa essência. Então não existe evangelhozinho. Pare de sofrer. Nós já pregamos isso aqui. O título da mensagem era Pare de sofrer, vai para Marte. Talvez lá em Marte tem uma outra civilização, não sei. Tem um céu diferente, não sei. Tem um Deus diferente, não sei. Agora, aqui no planeta Terra, gênero humano é sofrimento. É chicote no lombo. E olha, hein? A gente está no Brasil, os crentes estão tudo gordo, rosado, com colesterol alto. Porque não tem perseguição, a igreja é preguiçosa, não evangeliza. As pessoas não se posicionam como devem se posicionar. É só blá, 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 quais, vai na mãozinha. Agora, retidão, vida no altar de Deus. Se sujeitar ao pastor da sua igreja, isso é condição básica. E eu falo pelos meus colegas pastores. Ah, a igreja perdeu credibilidade, não perdeu nada. Ah, mas tem muita gente aí, tem muita gente também ruim na macumba, no catolicismo. Tem padre que tem filho, e é celibatário, e etc, etc, etc. Em todas as religiões tem. Por que esse peso é só em cima dos pastores? Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A única fé, a única crença que não é do mundo, que não está no mundo, é a fé em Cristo Jesus. Simples assim. Por isso que nós somos apedrejados sempre. E continuaremos sendo. Evangelho não é para fraco. Não, não é. Evangelho é para homem e mulher determinado. Então, nós temos que estender a mão para os irmãos mais fracos, para que eles possam crescer. Não importa quanto tempo, não importa se tem algum título. As pessoas às vezes olham para um obreiro, um presbítero, um pastor, um diácono. Parece que aquele homem ele veio daquele grupo dos super-heróis Marvel. Não, nós somos pessoas como outras quaisquer. Só que, aí eu respondo por mim, eu não tenho falha moral. Porque a falha moral depende somente de mim. Eu só vou trair a minha esposa se eu quiser. E eu não quero, e eu não vou.
Eu só vou buscar o dinheiro fraudulento se eu quiser. Só que eu não quero, eu não vou. Eu não vou me corromper. Quer me corromper é só pagar um preço mais alto que Jesus pagou na cruz do Calvário. Me leva na hora. Ah, leva. E existe preço mais alto do que o sangue de Jesus, irmãos? Essa convicção que nós temos que ter. Deus odeia o pecado. O pecado não pode passar nem perto da nossa casa. E por conta dessa coisa do mundo querer invadir a igreja, é por isso que Jesus diz que o joio ele vai crescer junto com o trigo. Que se você arrancar o joio, você arranca o trigo também. Mas no último dia, no final, haverá a colheita. Ah, pastor está me chamando de joio de forma alguma. Eu estou dizendo simplesmente os perigos que você corre se você não observar uma vida reta diante de Deus. Uma vida, literalmente, no altar de Jesus Cristo. É fundamental isso, irmãos. Em Efésios, no capítulo 5, nós lemos 4:25, né? Alguns preceitos aqui são importantes para nós observarmos dentro disso que foi falado. Primeiro, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Sabe por quê? Porque nós somos nova criatura. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Continuando aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Andar em amor. O amor, ele não é permissivo. O amor, ele não consente no erro, no pecado. O amor não é condescendente com essas coisas. O amor de Deus, ele é puro. E é esse amor que a Bíblia nos diz que nós temos que andar. Aí olha aqui o versículo 3, diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. É o que eu estava falando. Nada de impureza, de imoralidade, porque olha aqui, mais abaixo diz, nem torpezas. O que é torpeza? Uma coisa torpe é uma coisa imoral. Nem parvoíce. O que é parvoíce? É imbecilidade. Conversa tola, que não leva a nada. Nem chocarrice. O que é chocarrice? É zombaria. Zombar. Contar piada de Jesus. Ou então zombar de outro irmão. Você vê aquela irmã? Ah, você vê, parece uma doida. Isso não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós. O que a irmã parece ou deixa de parecer, quem vai julgar é Deus, não somos nós. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que não convém, mas antes ações de graça. E continuem, porque bem sabeis isto. Olha que coisa importante, queridos. Que nenhum fornicador, o que é fornicador? É aquele que tem relação sexual fora do casamento. Nenhum fornicador ou impuro, o que é o impuro? Que tem a mente cheia de depravação moral, sexual. Então, nenhum fornicador, impuro ou um avarento, já disse aqui, aquele que ama bens materiais, ama a riqueza, o dinheiro, o qual é idólatra,
Por quê? Porque para o avarento, o dinheiro é o seu Deus. Então, nenhuma dessas pessoas, fornicador, impuro, avarento, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Estão entendendo? Olha como é que Deus quer trabalhar no nosso coração, no nosso interior. Deus quer nos transformar. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Quando nós decidimos por Jesus entregar a nossa vida a Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, ali é uma decisão, não é um processo de conversão, é uma decisão. Naquele mesmo momento, nós recebemos o Espírito Santo, que é o quê? É o selo, é o penhor, é a garantia da nossa vida eterna com o Senhor Jesus, o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, quando ele vem habitar em nós, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, naquele momento nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Isso é muito profundo, é muito lindo. Isso fortalece a nossa fé cada vez mais. E continua aqui no versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Realmente, a gente andava em trevas. A gente fazia parte do mundo. Mas agora não. Agora o nosso reino é o reino de Deus. E a nossa cidade eterna é a Nova Jerusalém. E diz aqui no versículo 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Queridos, isso aqui é o versículo 11 do capítulo 5 de Efésios. Isso aqui, queridos, é de fundamental importância para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Não comuniqueis com as obras infrutuosas, ou seja, que não tem fruto, das trevas, mas antes condenai. Você tem que ver o erro e dizer para si mesmo, aquilo está errado. Aquilo não é bíblico. E tem que dizer para quem estiver do seu lado, para sua esposa, para o seu marido, para a sua família. Isso não é de Deus. E não aceitar. Às vezes, você vai ver um filme de uma... Não pode dizer o nome, né? De um troço desse aí que... Um streaming desse aí. Você paga ali e tem um monte de filme à disposição. Às vezes você pega um filme, não interessa qual é a história, qual é o enredo do filme. Mas você começa a ver várias cenas que são radicalmente contrárias a tudo aquilo que a Bíblia ensina. Então, você não tem que insistir, seu filho está do teu lado ali assistindo. A tua esposa pega, é assim, pronto, muda aquela porcaria. Tira. Você não é obrigado. Imagina, você vai comer um peixe. Vai comer aqui uma cavala, aqui, que é muito comum aqui em Angra. Aí, você é obrigado, antes de comer a carne do peixe, uma delícia, você é obrigado a pegar aquela espinha, botar na goela assim, beber um copo d'água e engolir aquele negócio atravessado, para depois você comer a carne do peixe? É obrigado? Não é. Estão entendendo? Então, assim também é na comunicação. Nem tudo que chega a nós é para nós assistirmos, é para nós vermos. Se você tinha uma intenção, sei lá, comprou, alugou um filme aí na internet, mas você vê, começou ali as primeiras cenas, é bandalheira pura, tira, perca o dinheiro, mas mantenha a tua santidade, a santidade da tua família. Não fica forçando a barra. Entendeu? Então, por quê? Porque são obras das trevas.
E a Bíblia está dizendo para nós, não comuniqueis com essas obras. Não vale a pena. Por quê? Aí diz aqui, ó, no versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. O que é torpe? É depravado, é nojento, é imoral. O que eles fazem em oculto, até se você disser, é torpe. Então sai fora disso. Mantenha uma postura de crente. Quando a Bíblia diz o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, é porque crente que não tem temor a Deus, sinto muito, mas não é crente. Não é medo de Deus. É temor, é reverência, é respeito. Você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo que está em você é a presença de Deus em você. Você não descobriu o Deus que tem dentro de você. Porque essa conversinha de bruxo, de feiticeiro, de um monte de religião, isso é mentira. No homem natural, o que nós temos dentro de nós é o pecado. Se fosse traduzir a palavra pecado em relação à Bíblia, significa rebeldia. É a vontade de fazer tudo que é contrário à Bíblia. Entenderam? Então, agora, quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado, que nos purifica de todo pecado, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele é vivo. O nosso corpo que estava morto pelo pecado, pela nossa fé, vem a presença do Espírito Santo em nós. O nosso corpo é o quê? Revivificado. Num português aqui bem simples, o nosso corpo é ressuscitado. Nós estávamos mortos. E a nossa morte começou aonde? Lá em Adão, lá no Jardim do Éden. Estão entendendo? Então, o Espírito Santo, ele nos vivifica. Ele traz vida. Mas não é uma vida de pulmão batendo, coração batendo, pulmão funcionando. Não. É vida em Cristo. Com vida eterna. Na presença do Senhor. É essa vida que o Espírito Santo traz. Infelizmente, uma parte dessas coisas não estão sendo ensinadas para os crentes. É declare e receba. Irmão, Deus está me mostrando a chave do seu carro. Aleluia, terra. É só isso. Deus me deu uma visão, hein? Eu vi os papéis ali e Deus vai dar a casa para a irmã. É só isso, Deus da igreja. E aí os crentes estão subnutridos, estão fracos, estão apanhando horrores do diabo, levando surra em todos os níveis, de obreiros a novos convertidos. Porque a doutrina bíblica, que é isso que nós estamos aqui passando para os irmãos, infelizmente, em boa parte isso não é ensinado. Para a gente encerrar aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sabe o que é nécio? É estúpido. Pensa que é inteligente, mas não é, é burro. Se der um balde de capim, aquilo assim vai em segundos. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. O que é remir o tempo? É usar o tempo da melhor forma possível. Aproveitar para você ler a Bíblia, para você refletir, para você orar, para você se edificar, para você ensinar os seus filhos. Remir o tempo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui, queridos, eu concluo com um texto que está aqui, Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 16. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não fica murmurando, se queixando, reclamando. Não, todas as coisas, inclusive as da igreja também. Ah, vem aqui no todo.
Ai, que coisa chata. Ou, certo? Fosse um desfile de escola de samba, se tivesse ingresso com camarote, com tudo de grátis. Ah, você não ia pensar duas vezes, ia correndo. Fazem todas as coisas sem murmurações nem contentos, para que sejais irrepreensíveis. O que é irrepreensível, irmão? É quem não pode ser repreendido, chamado a atenção. Lembra daquele aluno em sala de aula exemplar, que a professora fala: puxa, Joãozinho, você tirou 10, você é um aluno comportado. Pois é, irrepreensível, é isso. E tira 10 nas avaliações de Jesus. Então, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. O que é inculpável? Que não pode ser culpado. Não tem culpa. Por que não tem culpa? Porque nunca age com segunda intenção. Age na verdade. É um homem, é uma mulher de oração. Ainda que o diabo queira se levantar contra ele, mas não consegue. Porque é um filho de Deus inculpável. No meio de uma geração corrompida e perversa. É o que falamos no início da mensagem. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Astros, estrelas, brilham no mundo. O mundo é de trevas. A luz de Jesus, ela vai refletir na tua vida. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O dia de Cristo, irmãos, cada vez ele fica mais próximo. E nós temos, como igreja, que estar preparados. Esse dia, o próprio Senhor nos ensina, ele virá como ladrão da noite. Como é que o ladrão da noite vem? Ele primeiro manda um e-mail, né? Passa pelo zap, vou te assaltar, tal dia. É assim? Não. O ladrão da noite, ele vem quando ninguém espera. E assim vai ser o arrebatamento. E nós, igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, nós temos que estar preparados. Tudo que foi dito aqui, queridos, não é impossível. Eu não estou falando daquilo que alguns teólogos dizem, perfeição de santificação. Ah, completamente perfeito, não. Aqui e ali, nós vamos errar. Porque nós somos seres humanos. Mas é a exceção, não é a regra. Então a gente não pode ficar nessa ladainha, nesse campo de sereia. Ah, pois é, a carne é fraca, né, pastor? Sabe como é, né, pastor? A carne é fraca. Pois é, é fraca mesmo, porque não sai do pecado nunca. O que é isso? É falta de comprometimento com o Senhor. Às vezes você tem mais comprometimento com o seu partido político, com o seu time de futebol, com qualquer outra coisa, menos com Jesus, menos com a sua fé. Amados, é a fé que nos mantém eretos, firmes, caminhando. Há momentos que nesse mundo aqui nós não temos água. Há momentos nesse mundo aqui que o sol ele está a pino. Há momentos que esse mundo aqui é como um verdadeiro deserto. Nós não temos comida. Nos sentimos fracos. Agora, em todos esses momentos, o Senhor sempre passa conosco. E o que o Senhor, queridos, está colocando para nós nessa noite não é uma coisa intransponível, não é um obstáculo que jamais a gente vai conseguir passar para o outro lado. Sabe por quê? O Senhor é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele mesmo já se fez presente em nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo já está em você. Fale você língua ou não. Você crê em Jesus, o Espírito Santo está em você. Olha a preocupação de Deus. Então, confia no Senhor.
Não desiste da tua fé. Agora, viva a tua fé com interesse de coração, integralmente. Não tenha reserva. Algumas vezes, alguns parentes nossos, para cima, tios, às vezes para baixo, primos, irmãos, filhos, são diferentes e é normal. Mas, e quando Deus olha para nós, filhos de Deus, será que a gente é tudo japonesinho, tudo igualzinho, um zoinho chatinho assim? Não, nós somos bem diferentes. Mas como o Senhor olha para nós, sempre com olhar de amor, olhar de misericórdia. Por quê? Porque a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. É muita misericórdia. O Senhor falou da condenação eterna, mas antes disso acontecer, Ele dá o seu Filho Jesus. Fala: gente, vamos aproveitar a oportunidade. Não fica adiando a sua entrega a Jesus. Congregue, faça parte da igreja, venha, se ajunte. As pessoas não falam aí fora, juntos somos mais fortes. Aqui no domingo, pela manhã, nós temos a nossa, antes da escola bíblica dominical, a nossa consagração. Olha quantas maravilhas Deus tem feito na vida de tantos irmãos, e não são só da igreja não, tá? Muitas pessoas fora da igreja. Quando você dobra o seu joelho diante do Senhor, o universo, ele passa a ser muito pequeno. Você é a pessoa, o teu irmão, ou até aquela pessoa que ainda não se converteu, que está lá na Austrália, que está lá no Ártico, que está na Antártida, que está no Uruguai, que está em qualquer parte do mundo. A simples oração. Não sejamos egoístas, gente. O apóstolo Paulo escreve dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Não se furte. Quanto mais você adia a sua comunhão com Jesus, o pertencimento a uma igreja, o seu batismo, a participação na Santa Ceia do Senhor, quanto mais você vai adiando isso, mais tempo vai sendo jogado de fora. E vidas estão sendo consumidas há muitos anos, irmãos, há muitos anos. E passo em frente, às vezes, boates, quando eu morava no Rio de Janeiro, ia para casa, aí você vê na porta das boates muitos adolescentes, muitas meninas, muitas mocinhas, bebendo, se drogando, engravidando, pegando doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis, muitas vezes AIDS. AIDS é sentença de morte. Pegou, já era. Ah, mas tem coquetel. Tá, então viva você a vida de um aidético, para ver se é bom. E isso se repete. Essa semana mesmo eu estava comentando com a minha esposa. Olha como as pessoas estão bebendo. O que eu falei para vocês, eu via no Rio de Janeiro. Mas não é só no Rio, é no Brasil todo. Não é só no Brasil, é no mundo todo. A maioria desses filmes aí, sempre tem uma cena que passa aquele ator do filme de ação, onde ele vai na balada e não sei o quê, ali sai uma briga. Já viu quanta gente tem?
essas tal de baladas aí. Tudo jovem, moças, rapazes, poderiam estar na igreja, poderiam estar servindo ao Senhor, poderiam estar orando por populações no mundo todo, poderiam ter um futuro melhor, mas estão literalmente se perdendo em todos os sentidos. Para que a gente possa refletir nessa noite, que a gente possa entender como a nossa vida é importante para Jesus. Não vamos mais mentir para o Senhor. Senhor, eu não consigo superar tal vício. O seu vício o que é? Pornografia. O seu vício é bebida. O seu vício é cigarro, é maconha. O seu vício é fofoca. Se a gente fosse enumerar aqui inúmeros. Não. Tira tudo isso da sua vida. E busca conserto com o Senhor. Busca retidão. Busca vestes brancas. É tão bom, né? Quando a gente pega um cesto de roupa suja, bota na máquina de lavar ali, com sabão, com um amaciante. Aí quando bota na corda que seca, você pega, vai passar aquelas roupas cheirosinhas, né? Branquinhas, limpinhas. Às vezes são até coloridas, mas estão limpinhas. E como é que estão as tuas vestes? O Senhor quer limpar as tuas vestes nessa noite. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.